reunidos um grupo de ambientalistas representativos do movimento no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Ministério Público, a doutora Annelise Steigleder, para apresentar nossas preocupações com relação a essa nova legislação, esse novo decreto do governo Sartori, que altera por completo a proteção que nós tínhamos com a legislação protetiva, a legislação dos agrotóxicos do Rio Grande do Sul. Basicamente, ele altera, com uma metáfora, o argumento de que produtos proibidos ou não autorizados nos países de origem não poderiam ser utilizados para afetar a saúde dos gaúchos. Ele maquia essa discussão e permite assim que fábricas transferidas para paraísos fiscais ou para locais onde a legislação ambiental é frouxa, como na China, possam proibir venenos que vão ser comercializados aqui no estado do Rio Grande do Sul. A doutora Annelise recebeu muito bem a nossa argumentação, ficamos de trazer mais detalhes que permitam então uma ação mais objetiva contra mais essa ameaça à saúde do povo gaúcho. O caso talvez mais simpático ou mais corriqueiro seja aquele que envolve produtos da Syngenta, uma empresa suíça, portanto um país que tem preocupação muito grande com a saúde da sua população, que terceiriza fábricas para locais como, por exemplo, a China. Então o paraquat, que é um veneno que causa câncer e que não poderia ser usado aqui no Rio Grande do Sul pela lei protetiva gaúcha, com esse exemplo, poderia ser utilizado uma vez sendo fabricado na China e não na Suíça. No caso do paraquat é um exemplo interessante porque ele foi proibido. No entanto, essa proibição, ela ofereceu um prazo de 3 anos para a empresa vender todos os estoques. Ele foi proibido porque ele é muito perigoso, no entanto, todo produto que tiver em estoque, todo produto que entrar em contrabando nesse período pode ser comercializado. O que caracteriza a preocupação com a saúde é um tanto quanto desleixada e muito preterida no que diz respeito à comparação com as vantagens que se dão para os casos de interesse econômico. Eu vou reproduzir aqui um pouco do que eu comentei na audiência com a procuradora. No fundo, o que está por trás dessa articulação do governador é o interesse das grandes empresas transnacionais, de setores ligados ao agronegócio, setores ligados aos ruralistas, que têm sobretudo o seu interesse, que é o interesse das grandes empresas. Então, vim aqui para demandar uma postura do Ministério Público em que o princípio da precaução ao uso dos agrotóxicos seja levado às últimas consequências, é quase que um desrespeito para a sociedade. Então o que nós viemos aqui fazer é demarcar uma posição de que o que existe na verdade é uma grande articulação política de grandes empresas vinculadas ao agronegócio e que usam o Estado, que se capitaneado por essas grandes empresas aos seus interesses. É isso. Por isso, o que a gente veio fazer aqui é quase que um apelo da sociedade para que leve em consideração o princípio da precaução quando a gente está tratando de um tema vital para a sociedade, que é a questão ambiental, e em contrapartida disso também o tema da alimentação. O que nós vamos fazer aqui é isso, que leve em consideração esse princípio. Não é possível que diante desse cenário de uso abusivo dos agrotóxicos, que a sociedade civil tenha que vir aqui junto ao Ministério Público para pedir uma ação do Ministério Público que impeça o governador legislar mais uma vez em favor das grandes transnacionais, em favor do mercado.
sendo surpreendido mais uma vez por decretos do governo do estado contra as conquistas ambientais que se teve aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro, o decreto relativo aos agrotóxicos, né, o decreto 53888, que ele retira a obrigatoriedade de que agrotóxicos feitos em outros países, mesmo que não tenham uso naqueles países, eles possam ser comercializados aqui no Rio Grande do Sul, né? Então é um retrocesso à legislação. Existem agrotóxicos como o paraquat, que é altamente tóxico, mutagênico, né, teratogênico, e que seria um resultado desse decreto a liberação desse agrotóxico da empresa Syngenta, que é uma empresa transnacional que nos seus países, Estados Unidos, por exemplo, esses agrotóxicos não são permitidos. Aqui no Brasil, infelizmente, estão sendo permitidos. Então nós temos um contexto de contaminação, é um contexto dramático, né? Mulheres amamentando com agrotóxico no seu leite materno. Nós temos também o lençol freático já também contaminado com agrotóxicos, a pulverização aérea em cima de escolas, em outras áreas, em cidades, em áreas rurais. Então, o contexto da contaminação dos agrotóxicos é muito grande. E um decreto como esse parece que é uma grande provocação, né? O governo parece que faz de conta que nós não estamos vivendo uma calamidade do ponto de vista do que representa o risco desses produtos. Está junto com os outros movimentos ambientalistas do Rio Grande do Sul aqui, representada nessa luta contra essa política de decretos que o governo do estado está estabelecendo para tratar o meio ambiente. Bom, além do decreto relacionado aos agrotóxicos, o governo do estado lançou um outro decreto que retira a coordenação da lista da fauna ameaçada do Rio Grande do Sul, que era da Fundação Zoobotânica, né? E joga para um grupo de trabalho para simplesmente deixar que o setor econômico possa ter ingerência e o setor político do governo do estado ingerência em relação a essa lista. Na realidade, o que o governo quer? Ele quer fragilizar os mecanismos de proteção à fauna ameaçada do estado para permitir que os empreendimentos e atividades econômicas continuem existindo de uma forma livre, né, sem a base técnico-científica que a Fundação Zoobotânica hoje mantém na coordenação dessas listas. A preocupação não é apenas com esse decreto que legisla aí sobre a questão dos agrotóxicos, mas também com a outra que trata da lista, né, das espécies aí em extinção, porque isso num somatório, somando as alterações na legislação ambiental municipal, que está acontecendo em grande escala, somando a soma de mudanças na legislação ambiental em nível estadual e em nível nacional. O que sobra da legislação ambiental? Então a APDEMA aí no Rio Grande do Sul tem suas lutas históricas, nossas ONGs estão no front, né, debatendo, e a nossa presença aqui como representação é para que fique demarcado que nós não estamos distraídos e vamos sim enfrentar esses decretos em conjunto com a lei.